Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma imersão numa das narrativas mais dramáticas e influentes da tradição judaico-cristã, que é o livro de 1 Samuel. Com certeza. Nossas fontes para essa conversa são o próprio texto e algumas análises que a gente levantou. E o cenário aqui, olha, é de pura transformação. Israel está num ponto de virada, sabe? Saindo daquela era meio caótica dos juízes, que era uma espécie de confederação de tribos, e entrando aos trancos e barrancos na era da monarquia. Exato. Então, o que a gente quer entender hoje é o que é a história dessas três figuras centrais: Samuel, o último juiz, Saul, o primeiro rei, e Davi, o pastor escolhido. O que isso nos ensina sobre poder, sobre fé e sobre o que acontece quando um líder perde o rumo. As lições aqui são bem atuais. Sem dúvida. Porque este livro, no fundo, ele está fazendo uma pergunta que toda organização, toda nação se faz. Que tipo de líder a gente quer? E que tipo de líder a gente realmente precisa? Boa. Israel era, até aquele ponto, uma teocracia, pelo menos na teoria. Deus era o rei. Só que o povo olha para os vizinhos, né, com seus exércitos, seus reis de armadura brilhante, e sente uma espécie de inveja institucional. Eles querem algo concreto, visível. Exato. Querem algo que possam ver tocar. Querem um CEO humano, não um divino, sabe? E essa tensão entre a soberania de Deus e o desejo humano por controle é o que move a história inteira. Perfeito. Ok, vamos começar a desvendar isso, então. A história não começa com exércitos ou política. Ela começa de um jeito incrivelmente íntimo, com a dor de uma mulher chamada Ana. No primeiro capítulo, a gente descobre que ela é estéril e sofre muito com isso. Ela vai ao templo e faz uma oração de pura angústia, prometendo que, se tiver um filho, vai dedicá-lo a Deus. A prece dele é tão visceral, tão intensa, que Eli, o sumo sacerdote, acusa ela de estar bêbada. O que já é um diagnóstico terrível do estado da liderança espiritual da época, né? O líder máximo não consegue mais distinguir a agonia espiritual de embriaguez. A instituição está, espiritualmente surda. Exato. E o texto deixa bem claro que a casa de Eli está corrompida. Os filhos dele são descritos como homens que não se importavam com o Senhor, desrespeitavam as ofertas no templo. A estrutura oficial estava falida. E é nesse vácuo que a história muda. A oração de Ana é atendida, nasce Samuel e ela cumpre a promessa, entrega o menino para servir no templo. Anos depois, numa noite, o jovem Samuel ouve uma voz chamando seu nome. Sim. Ele pensa que é Eli e corre até ele. Isso acontece 3 vezes, até que finalmente a ficha cai para o velho sacerdote. É Deus quem está tentando falar com o menino. E esse é um padrão que a gente vê se repetir, né? Quando a estrutura oficial se torna corrupta ou ineficaz, a inovação, nesse caso, a voz profética surge nas margens, de fora. Samuel é quase como um disruptor espiritual da sua época. Gostei disso, um disruptor. Deus contorna o sistema estabelecido que já não funciona mais e fala direto com um jovem que tem um coração aberto. A instrução de Eli para Samuel é basicamente: fica quieto e escuta. Algo que ele mesmo e os filhos já não conseguiam fazer. E a resposta de Samuel se torna icônica. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A partir dali, a autoridade espiritual começa a ser transferida. Samuel se torna a voz de Deus para Israel, um profeta respeitado. E ele se torna o último dessa linhagem de juízes, né? Aqueles líderes carismáticos que surgiam em tempos de crise. Mas o povo já não se contentava com isso. Eles queriam uma estrutura de poder mais previsível. Exatamente. E isso nos leva ao próximo grande ponto de virada. No capítulo 8, os anciãos de Israel procuram Samuel, que já está velho, e fazem o pedido formal. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Eles querem um upgrade institucional. Querem ser como todo mundo. Pois é. Do ponto de vista deles, era uma demanda lógica, pragmática. Eles estavam cercados por inimigos como os filisteus, que eram mais organizados militarmente,
Ter um rei para unificar as tribos e liderar o exército parecia a solução óbvia para a segurança nacional. Mas Samuel fica arrasado com o pedido, e a resposta de Deus é uma das passagens mais reveladoras. Ele diz a Samuel para atender o povo, mas com uma advertência muito clara. Samuel então descreve o que seria o direito do rei. Ele vai recrutar seus filhos para o exército, suas filhas para serem perfumistas e cozinheiras, vai tomar as melhores terras, as melhores vinhas e cobrar impostos sobre tudo. Basicamente ele diz, vocês querem um rei, então se preparem para o custo de um estado centralizado, a liberdade que vocês conhecem vai diminuir. Exato. E o ponto crucial está na interpretação divina disso tudo. Deus diz a Samuel, vocês não te rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. É visto como uma rejeição pessoal. Nossa, é muito forte isso. Eles estão trocando a confiança radical num Deus invisível pela segurança aparente de um homem invisível no trono. E a grande questão que vai definir toda a monarquia de Israel nasce ali. Esse rei, que é uma concessão divina à fraqueza humana, ele vai governar sob Deus ou vai tentar governar no lugar de Deus? E a resposta para essa pergunta não demora a chegar com o primeiro escolhido, Saul. E ele era, fisicamente, a personificação do que o povo queria. O texto diz que ele era jovem, de boa aparência e, do ombro para cima, mais alto do que todo o povo. Ele parecia um rei, o candidato perfeito no papel. E no começo ele tem sucesso, unifica o povo, vence batalhas. Mas a aparência... A aparência, no entanto, é uma métrica muito superficial para a liderança, como a história vai mostrar. O verdadeiro teste de Saul não seria no campo de batalha, mas nos momentos de pressão, onde o caráter e a obediência seriam postos à prova. E é aí que a fachada começa a ruir. A trajetória dele se torna uma tragédia em 2 atos. O primeiro grande erro acontece em 1 Samuel 13. O exército está acuado pelos filisteus, os soldados começando a desertar, e Samuel, que devia conduzir o sacrifício, está atrasado. E a pressão aumenta. Exato. Pressionado, Saul decide tomar o assunto nas próprias mãos e oferece ele mesmo o sacrifício, uma função que era estritamente sacerdotal. Ele age por medo e por uma lógica de gerente, sabe? A moral da tropa está baixa, preciso fazer algo, não dá para esperar mais. Mas ao fazer isso, ele quebra uma ordem fundamental. Usurpa uma autoridade que não é sua. É o primeiro sinal de que, sob pressão, a confiança de Saul está nas suas próprias ações, não em Deus. O segundo erro é ainda mais direto e definitivo. No capítulo 15, a ordem de Deus através de Samuel é clara: destruir completamente os amalequitas. Tudo, o rei, o povo, os rebanhos. Uau, uma ordem duríssima. Sim. Mas Saul, após de Pauréria, poupa o rei Agag de o melhor do gado e das ovelhas. E quando Samuel o confronta, a desculpa é quase piedosa. Guardamos os melhores animais para sacrificar ao Senhor. E aí que Samuel entrega uma das lições de liderança mais poderosas de toda a Bíblia. Ele diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Uau! A falha de Saul não foi tática, foi de caráter. E a confissão dele revela tudo. Tive medo do povo e dei ouvidos à sua voz. Nossa, isso é muito forte. Ele basicamente admite que a opinião pública se tornou mais importante que o comando divino. E essa é uma armadilha clássica da liderança. Saul se torna um gerente de percepção, em vez de um líder de missão. Ele está mais preocupado com a aprovação do povo, seus soldados, sua base de poder, do que com o princípio que lhe foi dado. Está como desobediência total. E ali, o reino dele é sentenciado. Então Saul, o rei que parecia perfeito por fora, é rejeitado por uma falha interna. Isso cria uma crise de liderança. Se o melhor que eles tinham não serviu, para onde a história vai agora? Aparentemente, para o lugar mais inesperado possível. Um campo de pastoreio em Belém. E essa transição é fantástica. Samuel é enviado, ainda de luto por Saul, para a casa de um homem chamado Jessé, para ungir o novo rei. E a cena se repete. Jessé apresenta seus filhos, um por um, começando pelo mais velho, Eliabe, que era alto, de boa aparência. E Samuel pensa, é esse. Exato. Samuel pensa, com certeza é este.
ele ainda está usando os critérios antigos, os critérios do povo. E é aí que vem a grande revelação, o critério de seleção de Deus. Ele diz a Samuel: o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa frase redefine tudo. Uhum. Todos os candidatos que pareciam perfeitos, os guerreiros, os homens imponentes, são rejeitados. Porque o critério divino é interno, não externo. Não se trata de currículo de aparência ou de força física. É sobre caráter, integridade, uma disposição interior de confiança e obediência. É uma busca por substância, não por estilo. E para encontrar isso, eles precisam chamar o filho que nem foi considerado importante o suficiente para participar da cerimônia. Davi, o caçula, que estava no campo cuidando das ovelhas. Ele é trazido e Deus diz: é este. Ele é ungido rei ali em segredo. E logo a gente vê o que significa ter um coração voltado para Deus. Na história mais famosa do livro, Davi e Golias. O exército de Israel, incluindo o rei Saul, que era altíssimo, está paralisado de medo diante do guerreiro filisteu gigante. O que é uma ironia tremenda. O rei que foi escolhido por sua altura e força agora está escondido na tenda, impotente. A força física se mostra inútil diante do medo. E nesse cenário de paralisia, chega Davi, um adolescente. Ele ouve os insultos de Golias e fica indignado. Mas a indignação dele não é por orgulho pessoal, é porque o gigante está desafiando os exércitos do Deus vivo. Ele vê o conflito de outra forma. Uma ótica teológica não militar. Exato. E a fé dele é tão chocante para os outros quanto a altura de Golias. Ele recusa a armadura de Saul, dizendo que não está acostumado com ela, e vai para a batalha com o que conhece: uma funda e pedras. E as palavras dele para Golias resumem tudo. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que é fascinante aqui é que a vitória sobre Golias é mais do que só um ato de coragem. É uma demonstração. É uma demonstração pública de uma fonte de poder completamente diferente da de Saul. Não é o poder da força, da aparência ou das armas, mas o poder que vem da confiança absoluta em Deus. Isso valida a escolha divina de Davi aos olhos de todo o povo. Mas essa vitória espetacular, em vez de unir o reino, acende o estopim da tragédia de Saul. As mulheres de Israel começam a cantar uma música que, viraliza. Viraliza total. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E o texto diz que a partir daquele dia, Saul nunca mais olhou para Davi com bons olhos. O ciúme o corrói por dentro. E esse ciúme é tão corrosivo. Essa canção é o equivalente antigo de ver no LinkedIn que seu colega de trabalho júnior conseguiu uma promoção maior que a sua. Boa analogia. A reação de Saul é totalmente desproporcional, mas a semente da inveja, do medo de ser substituído, é algo profundamente humano. Para um líder inseguro como Saul, o sucesso de um subordinado não é um trunfo para a equipe, mas uma ameaça direta à sua posição. E a partir daí, a corte real se torna um lugar perigoso. Saul, em acessos de raiva, tenta matar Davi com uma lança enquanto ele tocava a harpa. Davi se torna um fugitivo, caçado pelo rei que ele servia. Exato. E é nesse período no deserto que o caráter de Davi é forjado e testado ao extremo. E o teste supremo vem na famosa cena da caverna. Sim. Saul entra sozinho na mesma caverna onde Davi e seus homens estão escondidos. É a oportunidade perfeita. Os homens dele sussurram. É um sinal de Deus. Ele o entregou em suas mãos. Ele podia acabar com tudo ali. Mas ele se recusa. Ele chega perto de Saul, corta só um pedaço do manto do rei e até isso pesa na consciência dele. Ele diz que jamais levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Isso é incrível. Ele é a vítima, mas age com uma honra. É verdade. Mas se a gente pensar por um lado mais pragmático, Davi também era um político brilhante. Ao poupar Saul, ele não só demonstra seu caráter, mas envia uma mensagem poderosíssima para todo Israel. Eu respeito a instituição. A unção divina é sagrada. Quando eu for rei, esperarei o mesmo respeito. Que perspectiva interessante. Foi um ato de integridade, sem dúvida, mas foi também uma jogada politicamente genial.
Ele está estabelecendo um precedente para a estabilidade do seu próprio futuro reinado. Ele está jogando um jogo de longo prazo, baseado em princípios, enquanto Saul está preso em reações impulsivas e paranóicas de curto prazo. Exatamente. O contraste entre os dois não poderia ser maior. Saul é movido pelo medo pela insegurança. Davi, mesmo sendo perseguido, demonstra um respeito profundo, não pelo homem Saul, que estava corrompido, mas pelo cargo que Deus instituiu. Essa capacidade de separar a pessoa da posição. Isso. É o que finalmente o solidifica como sucessor legítimo, não só por unção, mas por caráter provado no fogo. Ele confirma que Deus estava certo ao olhar para o coração. Resumindo essa jornada épica, então, o livro de 1 Samuel nos guia pelo fim de uma era, a dos juízes, nos mostra a ascensão e a queda dolorosa do primeiro rei de Israel e prepara o terreno para o reinado daquele que seria o maior rei da nação. E a narrativa termina de forma bem sombria com a morte trágica de Saul e seus filhos no campo de batalha. Um final melancólico que finalmente abre o caminho para Davi. E no final, 1 Samuel se revela uma profunda meditação sobre liderança, poder e caráter, né? Com certeza. Ele coloca em contraste constante a aparência e a essência, a popularidade e a retidão, a lógica humana e a soberania divina. As lições sobre como o medo e o ciúme podem desintegrar um líder e como a fé e a integridade podem capacitar outro, mesmo nas piores circunstâncias, são absolutamente atemporais. O que nos deixa com uma última provocação para pensar. O livro faz um trabalho brilhante em estabelecer Davi como o rei ideal, o homem segundo o coração de Deus, em contraste com o fracasso de Saul. No entanto, o poder tem um efeito curioso sobre as pessoas. Se a desobediência foi a ruína de Saul, que era a escolha do povo, como Davi, a escolha de Deus, lidará com os desafios e as tentações do poder absoluto que o aguardam. Essa é a grande questão que fica no ar, preparando o palco para a próxima e talvez ainda mais complexa fase da história dele.